E como disse o Alexandre, né, final de 2019, né, programa quase como esse aqui, nós estávamos celebrando o final do Campeonato Paranaense de Futsal, estávamos uniformizados com as belas cores do Foz Cataratas Futsal, lembro-me muito bem do ginásio lotado no dia do jogo, todo mundo suando lado a lado, algo inimaginável nos tempos atuais, né, meu caro Palmar? As resoluções de fim de ano, a perspectiva para o ano que estava chegando, que era 2020, de repente, babau, veio o coronavírus. Veio o coronavírus e travou todo o processo. E para falar sobre esse assunto, já estamos aqui com a Janete. Bom dia, Janete, tudo bem? Bom dia, Alexandre. Tudo bem, sim, você? Pode puxar a orelha. Como que é a pronúncia do seu sobrenome? Não é muito fácil mesmo. Poucas pessoas conseguem Knapke. Então o Moacir acertou. Acertei porque tem um grande amigo meu, que é o Marcelo Gomes Knapke, coronel do Exército Brasileiro, foi colega de infância e que tinha esse sobrenome, só por isso que eu sei. Olha só. O Moacir escondendo a diversidade de idiomas que ele fala. Mas olha só, Janete, eu estava comentando na abertura do programa, que é justamente sobre isso, né? A gente está acostumado a todo final de ano fazer aquelas resoluções de fim de ano, fazer a listinha pro ano seguinte, né? A gente se inspira com poemas e poesias de Drummond e companhia. E agora vem esse fim de ano e a gente precisa fazer um balanço de 2020, verificar aquilo que a gente conseguiu colocar em prática ou não, quando bem colocou o Moacir, lá no final de 2019, como arrumar a motivação para fazer essa listinha para 2021. Eu acho que essas resoluções, elas sempre são muito bem-vindas, porque elas fazem... Só falta de pensar no que a gente pretende já nos coloca num certo prumo, né? Mas como você colocou, como arrumar motivação, né, diante de um ano de bastante incerteza, onde a gente não tem, né, não sabe o que vem pela frente. Eu acho que vem justamente dessa vontade de refazer, de reconstruir. As coisas não deram certo, mas, quer dizer, nem tudo não deu certo, né? Tem coisas que deram certo. Mas, assim, recomeçar. Eu acho que a motivação vem da vontade de recomeçar, de replanejar, de refazer e de colocar de novo a nossa vida numa certa rotina, né? Nós somos tirados da nossa rotina e colocados para dentro de casa, muitos de nós, né? Alguns continuaram trabalhando, mas com ritmos diferentes. Então, eu vejo que a motivação vem daí, da vontade e do desejo de replanejar e de voltar a uma rotina no sentido de previsibilidade. Certo. Janete, você é profissional da área, né? Você é psicóloga, mestre em administração, doutorando em psicologia e professora do curso de psicologia da Universidade Positivo. Ou seja, está bem qualificada aí para dar essas dicas para a gente aí nessa virada de ano. E como é que a gente pode traçar esses objetivos sem causar uma frustração futura? Eu acho que é importante, eu elenquei aqui 7 tópicos, né? 7 dicas, o que a gente pode chamar, para que isso aconteça, né? Para que a gente não se frustre novamente. Eu acho que o primeiro passo, a primeira coisa é priorizar aquilo que é importante. Não adianta querer elencar 20, 10, 20, não sei se falar números seria o mais justo aqui, mas colocar metas em excesso no ano que a gente ainda tem muita incerteza. Então, o que é melhor? Definir menos, mas aquelas que são mais importantes, aquelas que têm mais a ver com o nosso, que é mais relevante para o nosso propósito de vida, para o nosso momento atual. Então, acho que a primeira dica é essa, definir prioridade, ou seja, o que é mais importante, e dentro disso colocar foco nisso, né? E não só trabalhar, porque independente de pandemia ou não, às vezes as pessoas trabalham nas resoluções em dezembro, janeiro ainda lembra, fevereiro já esqueceu, né? Então, a ideia é que elas sejam, de fato, colocadas em práticas, né? É muito bom esse exercício, não é uma brincadeira, mas é uma brincadeira sadia, porque nos faz pensar a nosso respeito, na nossa vida, mas é importante colocá-las em prática, né? Então, acho que o primeiro passo é esse, né? Priorizar aquilo que é importante, aquilo que é mais nesse momento. Eu sou suspeito para falar, porque eu adoro listinhas, né? Adoro uma planilha do Excel. Então, e você tocou numa parte interessante, né? Porque a gente faz essa listinha, seja no caderno ou numa planilha de Excel,
em dezembro, mas depois não olha mais, né? Então, como é que a gente pode estabelecer uma forma de acompanhar e mensurar essas metas ao longo do ano? Eu acho que o que você trouxe é perfeito, assim, colocar no papel, seja numa planilha, seja em algum outro formato, mas deixar ela visual e monitorar, ou seja, acompanhar as metas ao longo do tempo. É importante, o fato de a gente enxergar visualmente uma meta sendo atingida, por exemplo, eu quero emagrecer, se eu começo a perceber que estou emagrecendo, eu consigo ver uma curva descendo, essa curva tem um efeito psicológico reforçador, né? E me motiva, me traz motivação para continuar querendo emagrecer, né? Existem aplicativos que podem ser usados para isso. Eu trouxe aqui o exemplo do emagrecimento, mas isso serve para qualquer meta, né? É importante, de alguma forma, seja numa planilha de Excel, seja no Word, mas de alguma forma acompanhar, né? Colocar no papel e mensurar. Tem que ter uma métrica para que aconteça. Sim, para poder acompanhar ao longo de janeiro, fevereiro, março, abril, vai passando, né? Exato. Não precisa ter aquela precisão de, essa aqui está em vermelho, essa aqui está em amarelo, essa aqui está começando a ficar verde, né? Acho que só de bater o olho e lembrar já é o suficiente. É o suficiente, exatamente. E às vezes as metas, elas acabam mudando no decorrer do ano, a gente faz algumas alterações, e isso é muito bem-vindo, porque se tem alguma coisa que não está dando certo, é um processo de aprendizado. Então, eu consigo modificar e replanejar em tempo para que a meta não seja perdida, né? Então, esse processo é um processo de aprendizado. Então, você olhar, você monitorar, você enxergar, ver, fazer uma gestão à vista como nas empresas nós fazemos também, né, um processo de gestão dos nossos resultados, por que não das nossas metas, né, por que não daquilo que é importante para nós. Sim. Você tinha colocado como uma primeira dica, né, menos é mais, né, de repente, um pouco menos de metas para ter mais qualidade lá na frente. Exatamente. Mas aí eu te pergunto, de repente eu tenho uma meta, quero traçar só uma meta, mas essa meta, assim, ela é um sonho, quase que uma utopia. Vale? Daí não vale, né? Porque o sonho, meta para ganhar na loteria eu também tenho. Mas essa está no campo do sonho, né? Está no campo do desejo. E as metas, elas precisam ser factíveis, elas precisam ser realizáveis, né? Então, eu vou definir aquelas que possam ser concretizadas, né? E é importante separar o que é realizável, né? O que é idealizável, né? O que é o nosso sonho. Então, é um ano de incerteza, nós ainda estamos num período que a economia tem restrições, ainda temos uma crise sanitária, é um ano que temos que ter bastante o pé no chão, né? E as metas, elas têm que ser factíveis, né? Porque se elas forem muito difíceis, ou se elas forem muito complicadas, é muito fácil de querer chutar o balde, não vai dar certo, nada dá certo, eu não consigo. Então, metas, como você falou, menos é mais, né? E que sejam realizáveis, que sejam práticas, né? Que estejam dentro de uma esfera do que é possível, né? Do que é possível ser feito. Entre as suas resoluções, né, suas dicas, uma delas é deixar um espaço para o autocuidado. O que significa isso? Essa eu acho extremamente importante. 2020 foi um ano que pegou todos nós de surpresa. O ano passado, bem nessa época, já ouvimos falar, né, do coronavírus, não tinha nem nome ainda da doença, mas já sabíamos, mas assim, por mais da gravidade que já era apresentado, acho que nós nunca pensamos na dimensão que isso traria para nós, né? Sou professora, no início do ano fomos para as aulas remotas, eu achei que seria um prazo menor, mas acabamos o ano todo em casa. Então, esse susto que todos nós levamos, o medo do contágio, as discussões até em torno da crise econômica, da crise sanitária, trouxeram muita instabilidade. Eu tenho algumas pesquisas, sou psicóloga, que eu estou fazendo mesmo com trabalhadores, e a gente já sabe que existe um número grande de pessoas estressadas,
com depressão e com ansiedade, né? E isso não faz bem para nenhum de nós, né? E levando isso ao longo, acompanhando, acumulando esses agravos ao longo de um ano, então não é da noite para o dia que isso vai sumir. Além do que, em casa, as pessoas podem ter exagerado na comida, falta de exercício, e então nosso organismo, nosso corpo, né, nossa mente está precisando de um autocuidado. Então, acho que 2020 é importante reservar uma ou algumas metas nesse sentido, né? De olhar para a saúde mental, olhar para fazer alguma atividade física, um equilíbrio na alimentação, alguma técnica de mindfulness, alguma coisa para que a gente consiga recuperar, né? Ou reduzir os danos de 2020. Então, é importante esse autocuidado, né? Alguma meta de autocuidado para que a gente consiga ter a energia, né, recuperar o que foi perdido em 2020. Depende até se desconectar um pouco da tecnologia, se conectar mais à natureza. Uma boa caminhada, técnicas de respiração, uma leitura prazerosa, um livro que te dê prazer de ler, de repente fugir um pouquinho das coisas pesadas, das leituras pesadas, e eu diria até que às vezes sumir um pouquinho das redes sociais, porque eu vejo um pouco de toxicidade hoje nas redes sociais. É importante acompanhar para a gente saber o que está acontecendo no mundo, mas também separar aquilo que é tóxico, né, para que a gente não assimile isso. Sim. Você também... Uma das dicas, uma das resoluções, né, para descrever as metas com detalhamentos. Qual que é a importância? O que isso pode resultar de benefício? É importante detalhar, porque se as metas elas ficarem muito no campo da imaginação, se eu colocar uma meta vou pegar de novo a meta de emagrecimento, já que eu falei, quero emagrecer, mas quanto, né? Quando que eu vou emagrecer? Então, é importante colocar, ter um acompanhamento, ver o que é possível, como eu já falei, tem que ser factível, né? Eu tenho 12 meses, né? De janeiro a dezembro de 2021, como que eu vou fazer isso? Que estratégias eu vou utilizar? Vou procurar um nutricionista, vou procurar um médico para ajudar, vou baixar um aplicativo, qual que é a minha meta por mês? Então, é importante descrever isso, porque se você coloca uma meta muito aberta, fica difícil até de mensurar, como a gente já comentou num outro momento. É importante que ela seja bem delimitada, bem descrita, assim, com detalhes, tá? Porque isso me ajuda a planejar, me ajuda a concretizar aquilo que eu tenho como desejo, né? Como vontade, desejo não, como propósito, como vontade de que seja realizado. A gente brincou com as utopias um pouquinho antes, né, com sonhos, mas, digamos assim, você tem um objetivo para 2021. Esse objetivo é um objetivo grande, né? Não chega a ser lá uma utopia, mas é um objetivo grande. Mas ele pode ser, digamos, fatiado, até para a gente poder trabalhar com os prazos em relação àquilo que é pequeno, médio e grande? Pode, deve. Eu acho que isso é extremamente importante. Porque se você pensa só no objetivo muito grande, talvez a gente entenda ele como sendo muito difícil, acaba sendo mais fácil de chutar o balde, né? Então é importante quebrar em prazos menores, quebrar um objetivo maior em metas menores e ir acompanhando essas metas, né? E é aqui que vem o aprendizado que eu falo, porque se alguma coisa não deu certo, se alguma coisa está difícil, eu consigo rever, eu consigo replanejar e consigo fazer um ajuste, que é o processo de amadurecimento, de aprendizagem dos nossos objetivos, né? Porque as coisas mudam, né? Nada é estático, nada é constante. Então, é importante ter esse fatiamento, né? Ter prazos menores para que ele possa ser monitorado, acompanhado e, se for o caso, mudar alguma coisa. Uhum. Certo. Agora, eu vou convidar o nosso condutor mora aqui, nosso comandante, Moacir, para encaixar essa resolução, a 7ª resolução. Moacir, tirando o Corinthians, né? Uhum. Você tem costume de comemorar suas conquistas? Quando eu consigo almejar alguma coisa que eu quero muito, sim, né? Mas eu sou um cara mais
a gente está conversando com a psicóloga, eu sou um cara mais previsível, eu não sou de criar muitas expectativas no decorrer da vida. Eu sempre fui um cara de pouca coisa, né? Do mediano, assim, nunca de coisas muito grandes, então a frustração também é um pouco menor. Eu não, mas agora falando com a psicóloga, eu não sei se é tipo um bloqueio que você mesmo vai se criando ao passar dos anos, mas parece que com o passar dos anos você fica menos crente nas coisas, né? Ai, vai melhorar e não sei o quê. Ou talvez você seja somente um pessimista, não sei, né? Mas quando acontece hoje, é uma data que demorou muito para acontecer, já que você citou o Corinthians, hoje faz 8 anos do Mundial, que era uma coisa que ninguém imaginava que o Corinthians ia alcançar, e mesmo na final eu falava assim, não vai dar, e deu. Aí eu comemorei. Mas assim, eu crio expectativas, digamos assim, mês a mês, não para o ano todo. Não sei se eu fui claro para a psicóloga aí. Sim, claro. Bom, lança a pergunta para ela. Diante desse comentário do Moacir, Janete, é justamente isso que eu te pergunto, né? A importância de comemorar as conquistas e como colocou o Moacir, nessa relação de criar as expectativas. Até complementando o que o Moacir colocou, eu acho que na medida que a gente envelhece, a gente fica mais realista, né? Eu não diria nem mais otimista ou pessimista, mas realista, né? O aprendizado, né, nos traz um pouquinho esse olhar mais crítico. Mas o que eu vejo? As expectativas. Eu acho que a comemoração ela é sempre muito bem-vinda, sejam as grandes comemorações, sejam as pequenas comemorações. E celebrar as pequenas conquistas é importante. Então, assim, bati a primeira meta, lá tem um objetivo maior lá na frente, mas consegui já atingir algumas metas, alguns pedaços dessa meta. Por que não celebrar, né? Por que não comemorar isso, não celebrar de alguma forma? Então, é importante a gente comemorar as conquistas, né? E as nossas conquistas, mas também as conquistas das pessoas que estão às nossas voltas, que estão à nossa volta, né? Que têm as suas metas, que têm os seus objetivos. Porque todos nós, acho que faz parte do ser humano, assim, querer ganhar, querer dizer eu acertei, eu ganhei, como é gostoso quando o nosso time ganha, né, quando os nossos objetivos acontecem. Então, esse ritual de comemorações é sempre bem-vindo, essa celebração, né, dos objetivos são sempre muito bem-vindos. E formas de celebrar são as mais diversas, né, depende de da cultura, né, de cada um, do jeito de cada um. Eu adoro um bom vinho para comemorar. Aí, Moacir. Já começa a falar a nossa língua, né? Sim, sim. Não, mas é interessante, eu acho que ela citou um ponto interessante, que é justamente comemorar o que acontece ao nosso redor, né, das pessoas que nos cercam também, né? É tão difícil hoje, nesse mundo egoísta que a gente vive, quando alguém conquista alguma coisa que é próxima a nós, a gente poder tirar esse tempinho para parabenizar e celebrar junto, né? É verdade, é verdade. Até... Esse ano de 2020. É um dos grandes aprendizados. Ontem mesmo estava um amigo brincando, né, conversando no WhatsApp. Ele mandou uma foto para mim de um troféu de kart que ele ganhou, né? Aí eu, né? Já era alta tarde da noite e ele tava todo feliz e mandou a foto para mim. E eu falei, tá aí, né? Ele, me parabeniza, né? Eu falei, então tá bom, meus parabéns, campeão. Traga o próximo caneco. Pois é, às vezes você não dá aquela atenção que a pessoa está celebrando. Não dei a devida atenção, meu amigo, meu camarada aí, o Lucas, tô falando já o nome dele aí, campeão do kart. Parabéns, Lucas, pelo sua conquista ontem, que realmente venham novas conquistas aí, não só no kart, mas em toda a sua vida. Que 2021, desde já estou desejando para ele um ótimo 2021. Mas, voltando à nossa conversa aqui, Janete, em relação agora aos auto-boicote, digamos assim, das nossas resoluções. Como lidar com isso? Como evitar isso? Como a gente não sabotar a gente mesmo? Eu acho que se seguirmos esses passos do nosso bate-papo aqui já ajuda, porque um dos boicotadores é a procrastinação, né? A gente tem uma meta, mas deixa para começar sempre amanhã, né? E colocando em prática essas dicas, né, esses pontos que a gente falou aqui, a gente já consegue driblar esses boicotadores, né? Então, o que seria um boicotador? Procrastinar, uma meta muito difícil, pensar somente em dezembro nas metas e depois esquecer em fevereiro. Então é importante mensurar, é importante que elas sejam factíveis, é importante que elas sejam realizáveis. Aí a gente consegue driblar esses boicotadores, que isso acontece na nossa vida em geral, né? Não só com as nossas metas, né? Nós os boicotamos muito.
Moacir, acho que para início de programa e para início de reta final de ano, a Janete mandou recado e mandou recado muito bem. Depois de um ano difícil como esse, que não acabou, né? Que tem sido um ano difícil 2020, mas 2021 está batendo a porta com essas dicas da Janete. Janete, eu acho que tem que ter essa consciência, e principalmente, né, dentro da sociedade, cada pessoa responde de uma maneira, né? E quem é mais forte ajudar o mais fraco, digamos assim. E as crianças, como é que a gente pode fazer esse embate com aquela criança? Eu sempre brinco aqui na rádio, né? O nosso produtor comercial, Marcelo Oliveira, fez 18, né? E estava naquela expectativa, 2020 vai ser meu ano, porque eu fiz 18 anos, eu vou sair para a rua, eu vou comprar meu carro. E aí vem uma pandemia e fecha o jovem dentro de casa. Assim como a criança que está em idade escolar, que quer ver os amiguinhos. Como é que o pai, né, mesmo que ele também está sofrendo, tem que agir com o seu filho numa virada de ano que não vai ter celebração? Eu acho que nem cabe uma celebração, porque muitas famílias foram dilaceradas por essa doença. Talvez uma oração, um pensamento positivo. Como é que o pai, a mãe, enfim, o responsável tem que proceder, ou pode proceder e deve proceder com a criança e com o adolescente? Você trouxe uma coisa bem importante. Eu acho que esse ano de 2020, as famílias, bem ou mal, se aproximaram mais, né? As crianças acabaram tendo mais convívio com os pais, os adolescentes também um convívio maior com os pais. Aí vem as dificuldades do convívio também. Mas eu acho que nessas celebrações, ou nesse ano que entra, eu acho que é conviver em família mesmo, é dar risada, fazer jogos, é brincar. Essa semana eu assisti, terminei de assistir o seriado sobre a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, e eu vi uma cena onde a família real estava brincando, assim, fazendo brincadeiras de família, pintando a cara. Meu Deus, a rainha também fez isso, né? Ela é uma família normal. Então, o que é uma família normal? É difícil dizer que é normal, mas assim, é brincar, coisas simples, é celebrar, criar situações. Eu não tenho filhos, mas eu vejo várias amigas minhas criando jogos, criando estratégias com papelão, né? Então, tem várias formas de entreter as crianças, de celebrar isso em família. Então, eu vejo isso como um ganho de 2020, que é as famílias estarem um pouco mais próximas, um pouco mais juntas, né? Tudo tem seu ônus, tem seu bônus, né, também, mas eu acho que a dica é essa, celebrar brincando, como família, né? Celebrar de uma forma simples, de uma forma bem caseira. Certíssimo. Janete, te agradeço mais uma vez. Te desejo um ótimo final de ano, né? Que sua lista seja extremamente factível e executada no ano que vem, realizada. E agradeço e deixo a palavra final contigo, hein? Eu que agradeço, Alexandre. Eu vejo assim, muitas pessoas têm reclamado, né, de 2020, um ano que não deveria existir. Eu vou riscar da minha agenda, vou pular 2020. Mas assim, não adianta olhar para trás e olhar só com pesar, assim, vamos fazer disso um processo de aprendizado. Aconteceram coisas boas também, né? E que isso nos traga força, resiliência. Eu sempre digo que o 2020 foi o ano em que aprendemos a ser resilientes, né? E que essa resiliência toda nos traga um aprendizado e direcione, né? Nos ajude pelo caminho, não só para 2021, mas 2021, 2022, 2023, né? Que seja um processo de aprendizado e que a gente coloque esse aprendizado em prática em 2021. Certo. Janete, obrigado. Moacir, conversei com Janete Knapke, que é psicóloga, mestre em administração, doutoranda em psicologia e professora do curso de psicologia da Universidade Positivo. Janete, ótimo fim de ano para ti. Obrigado. De nada. Baitas dicas, hein, Moacir? Exatamente. Está chegando aí a nossa reta de final de 2020 e, como disse a Janete, né? Nada de praguejar contra esse ano. Foi um ano de aprendizado. Marco Zero, onde tudo começa.